Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Antes de ministrar, eu queria expressar minha alegria, meu carinho e também minha honra de poder estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu sei que são 12 anos de muita atividade, muito trabalho, muito sacrifício, muita dedicação. E os pastores, de vocês têm feito isso com maestria, como maestro conduzindo todo esse trabalho. E eu olhando hoje pela manhã aqui a área que vocês estão construindo, cada dia vai ficar melhor. E eu me lembrei de uma visita que eu fiz à Arca de Noé, lá em Kentucky, nos Estados Unidos. Eu fui olhar aquela arca, eu disse, misericórdia, que arca grande. Deus deu uma visão grande para Noé, e ele tinha poucas pessoas para fazer o trabalho juntamente com ele. Mas, irmãos, é tudo muito impressionante, tudo muito excelente, cada cômodo onde ele colocava os animais, como fazia para que esses animais comessem, como ele ia limpar aquela sujeira que os animais faziam, como ele guardava todas as coisas, os cômodos onde ficava a família. E eu fiquei pensando, tudo aquilo para salvar uma família. Irmãos, tudo isso que você está fazendo aqui é para salvar a sua família. É para salvar famílias de Arujá e outras famílias que vão vir de lá para cá. Vale a pena todo esforço, irmão, toda dedicação, todo sacrifício que você fizer para que você possa tornar esse lugar um ambiente mais excelente do que já está, para que outras pessoas possam usufruir. Talvez outras pessoas vão chegar, talvez não, outras pessoas vão chegar num tempo onde não tem muito sacrifício para fazer, eles vão usufruir do trabalho de vossas mãos. Mas lembra de uma coisa, Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho de vossas mãos. Amém? Então é um reconhecimento meu. Também quero reconhecer como presidente do Ministério Verbo da Vida a ajuda, o apoio que essa igreja dá desde o começo. Uma parte da renda dessa igreja vai a Campina Grande, irmãos. E talvez você não saiba, mas ela nos ajuda a fazer missões. Onde tem um Verbo da Vida no Brasil e no mundo, tem uma parte daquilo que você dá aqui nessa igreja, sua vida colaborando com salvação, com libertação, com curas e com ministros indo e vindo para que essas pessoas possam ser libertas. Então fica aqui meu agradecimento ao pastor pela generosidade de dar esse apoio e por tudo que vocês fazem, tá bom? Muito obrigado. Antes de ministrar ainda, irmãos, eu cheguei no hotel, cheguei bem cansado. A sair de casa era 12 horas da noite, peguei o voo 3 horas da manhã, cheguei mais ou menos 7 horas da manhã, aqui cheguei um pouco mais tarde, estava com o Lucas vindo, eu acho que eu estava meio grogue, ele falando comigo, que não dormi direito. Mas chegando no hotel, eu não pude deixar de notar algumas coisas que fazem, os detalhes que fazem toda a diferença, Uma cesta que colocaram lá para mimo meu, E um bem-vindo, bem caloroso, apóstolo Guto. Desde o início, nossos pastores sempre nos ensinaram que não somos uma igreja independente, mas fazemos parte de um ministério íntegro, cremos nessa visão, honramos e nos submetemos à sua direção com alegria. Celebrar esses 12 anos ao lado de pessoas que também fazem parte dessa história torna esse momento ainda mais especial para nós e é uma honra ter você conosco e desejamos que tenha uma excelente estada. Com carinho, Verbo da Vida, Arujá. Aleluia. Eu não sei de você, mas dá vontade de voltar novamente, Vocês me tratam bem assim, aí é osso, Guarulhos é bem pertinho. Outro bilhetezinho diz, pensamos em cada detalhe com carinho para recebê-lo. O frigobar foi abastecido especialmente para você. Sinta-se à vontade para aproveitar. Com carinho, Verbo da Vida, Arujá. Uau, eu vou levar isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela equipe que vocês têm. É uma equipe maravilhosa. Dá para ver a alegria no rosto de todo mundo. É fácil ministrar aqui. Se o pastor Bud tivesse vivo para ministrar aqui, ele ia dizer, rapaz, se não pode ministrar nessa igreja, não pode ministrar em canto nenhum. Porque vocês puxam, vocês são sedentos. Desde ontem no louvor, quando na hora do louvor, da adoração, vocês dão um pouco de espaço para um cântico espontâneo, de manhã, de noite, ontem à noite, hoje de manhã, hoje à noite,
uma espontaneidade que sai dos nossos lábios. Isso é tão importante, tão bom. E eu estou no lugar certo, na hora certa. Amém? Muito obrigado por tudo. Quero agradecer a todos os pastores, todas as pessoas que trabalharam para que esse evento pudesse acontecer, essa celebração. E vamos lá. Sem mais delongas, vamos para a palavra, né? Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, eu me sinto mesmo honrado, Pai. Me sinto mesmo agraciado pelos nossos irmãos. E eles têm contribuído com tantas coisas, Senhor, para o Ministério Verbo da Vida, para essa grande família, porque somos um, somos muitos. E aonde tem uma pessoa, Senhor, que abraçou essa família, faz parte de nós. E nós queremos agradecer pela igreja de Arujá, que estende suas estacas para receber mais pessoas. Minha oração por eles, Pai, é que eles fiquem cada vez mais fervorosos, cada vez mais intensos, que esse fogaréu que existe aqui contagie outras pessoas em outros lugares. Que eles venham ver o motivo, Pai, pelo qual as pessoas são felizes nesse lugar. Aqui é um lugar de gente feliz, Pai, gente alegre, e nós nos alegramos com isso, porque as raízes estão profundas e os frutos vão chegar, e nós agradecemos por tudo, Pai, por cada milagre, pelas experiências que o Senhor tem feito chegar a essa casa, pelo socorro financeiro em cada momento, para cada pagamento, Pai, em todas as áreas. Nós te agradecemos, Pai. É possível ver como essa obra vai ficar. Eu já estou celebrando, Pai, de grandes conferências aqui nesse lugar. Eu me regozijo com tudo que tem sido planejado para esse lugar, no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Queridos, deixa eu só compartilhar, né? Enquanto eu passava pelo seu prédio e me alegrava com tudo, eu também estava assim, meio que em êxtase, olhando e pensando, rapaz, aqui dá uma conferência de ministro muito massa. Oh, aleluia. A gente já sonhava, eu e a Mauri, né? Assim, seu pastor terminou compartilhando, que era o sonho dele também, ter um lugar para acolher a conferência de ministros e nossas reuniões, porque em São Paulo a gente não tem igrejas grandes como essa vai ficar. Ainda está pequeno, mas olha o tanto de tamanho que a gente vai ficar, irmão. Uau! Eu estou desejoso. Lá em Campinas a gente brinca dizendo, eu estou doido para sair de Atibaia. Não, Atibaia não, de Águas de Lindóia. É pequeno, é longe, é ruim para o pessoal se locomover, mas aqui é em cima do aeroporto. Dá para todo mundo de todo canto vir, né? Então, rapaz, vocês vão fazer isso. Eu não vou dizer em alguns anos, não. Vou dizer em algum tempo aí, porque Deus pode fazer um de repente chegar. Em poucos meses, a gente ter tudo isso acontecendo, né? Então, eu fico grato mesmo por tudo e meus olhos se alegram, né? De vislumbrar. E também vislumbrar, né? Seu pastor é um visionário, né? Ele não fica quieto. O homem deixa o diabo trabalhando todo o tempo, irmão, ó. Já está planejando coisas para cá, uma escola de ministros para cá. Uau, vai ser uma bênção. Eu não sei nem se podia falar, porque não sei se era segredo, mas eu não gosto de guardar segredo bom. Né? Mas já imaginou, são 34 professores, sabe, passando num lugar para abençoar a terra. Depois que há uma enxurrada de ministros dessa, irmão, passando num lugar, algo Deus está preparando, não é possível. Algo Deus está querendo fazer nessa terra, chacoalhar, mostrar que Ele é Deus, mostrar que Ele é capaz, e nós nos regozijamos muito com tudo isso, tá bom? Quero agradecer pelo pastor Amaury e Marisete, a vinda deles aqui também, né? E toda a ajuda, eles são um parceiro maravilhoso para mim, desde o começo comigo no ministério, juntamente com o pastor Bud. Eles são incansáveis, né? Eu queria chegar na idade do pastor Amaury, está nesse vigor aí, ó. Eu vejo ele trabalhando. Aí eu digo, misericórdia, o bicho trabalha mais do que eu. É muito bom, é muito bonito ver a parceria de vocês e o jeito como vocês trabalham. Vocês são referenciais para eu chegar no nível que vocês estão. Muito obrigado, viu, Amaury? Muito obrigado por tudo. Antes de ministrar a palavra, irmãos, Deus já colocou uma palavra no meu coração, mas com toda a reverência, com todo temor e tremor, eu gostaria de orar pelos seus pastores. Aproveitar o irmão pastor Amaury, que é supervisor, e orar por eles. Eu sei que uma unção vai vir sobre eles para esse tempo. O pastor Bud fez isso muito comigo, e eu gostaria de transmitir algo para eles do meu coração. Esse homem e essa mulher são gigantes, irmão. São gigantes. Minha oração é que eles mantenham o coração de joelhos, porque o que Deus vai fazer aqui é muito grande.
E quando eu falo de joelhos, é um sentido de humildade, né? De saber que não é nada na nossa força, na nossa capacidade. E Ele sabe, não é tudo pela graça de Deus. A gente não sabe fazer nada, Deus é que nos capacita, né? Deus nos inspira, mas eu creio que está vindo mais. Não é por acaso que a gente está aqui essa noite, eu, a Mauri e Marisete. É para uma nova fase que essa igreja vai passar, e como a cabeça ela recebe, o corpo também vai receber juntamente. Minha orientação a eles é depois de um momento, num momento qualquer do ano, vocês também façam imposição de mãos na liderança de vocês, porque é uma prática da gente lá em Campina Grande. Todo ano eu imponho as mãos sobre todo mundo. Quer eles gostem, quer não gostem. Eu venho aqui, a gente vai impor as mãos sobre você. E eu me lembro que às vezes o senhor dizia, tu vai impor as mãos no pessoal esse ano? Eu disse, rapaz, eu acho que não, porque às vezes cansa, você sai meio esgotado. Mas eu vi Keith Butler lá em Campina Grande, ele num evento, numa conferência, ele impôs as mãos sobre 1.800 pessoas em 40 minutos. Eu disse, um homem de 70 anos, impondo as mãos sobre 1.800 pessoas. Eu disse, rapaz, o que é que eu estou fazendo? Né, dá para eu também me esforçar um pouco mais, né? Então, eu não gostaria de me furtar a isso, e recomendo ao Senhor que o Senhor também faça isso. Amém? Eu vou orar, se o senhor me permite sair daqui. Quero orar por vocês. Pastor Mauri e Marisete, por favor. É uma honra muito grande, é a minha primeira vez aqui. Eu disse a você que talvez eu vou importunar um pouquinho aqui, porque eu gostei de graça desse lugar. Talvez quando eu chegar um momento lá no aeroporto de Guarulhos, Lucas, estou por aqui, estou chegando. Amo demais a vida de vocês, aprecio. A Mauri fala muito comigo, Guto, tem uma igreja que está com dificuldade, uma igreja que está com dificuldade, uma igreja que está com dificuldade. Mas quando a Mauri fala de vocês, rapaz, essa igreja é boa, essa igreja está crescendo. Né? Essa igreja nunca foi um peso para nós, vocês nunca foram. E eu sei porque é por causa da sensibilidade que vocês têm, tá, Lucas? Muito obrigado pelos casais que você mandou. Muito obrigado pela ajuda ao nosso ministério. Essa é uma base mesmo, muito sólida para a gente. E seu coração é maravilhoso, seu coração é lindo, o seu também. Apreciamos demais o dom sobre a sua vida. E Deus vai abrir muitas portas. Porque tem muita coisa para você fazer, muitas mulheres para tocar. E muita inspiração para ser compartilhada. Então, Pai amado, eu estou diante de gigantes, Pai. De um homem e de uma mulher que resolveu, Senhor, independente das circunstâncias, independente das coisas, abraçar o chamado, abraçar a sua vontade. E há um santo temor e um santo tremor, Senhor, dentro do meu coração, diante deles, porque a graça que o Senhor tem compartilhado, Senhor, vai ser entregue também. E eu quero agradecer, Pai, por eles serem tão íntegros e tão fervorosos para fazer a tua vontade. Eu não vejo interesse outro, Pai. Eu não vejo ganância, eu não vejo nada neles, Senhor. Eu vejo um desejo profundo de se levantar para que haja um referencial, como um farol aqui nessa cidade, para os membros dessa igreja. Senhor, os torne mais fortes, os torne mais capazes, os torne mais sensíveis, mais simples, mais ousados, mais intrépidos, em nome de Jesus. Que eles se encham do teu poder, Pai, que eles sejam ousados para ministrar por fé, em fé e na atividade do teu Espírito, Senhor. Que muitos cheguem aqui e se curvem para o poder da tua palavra, para o poder do teu Espírito, para a vontade do Senhor, no nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, pela unção, facilitando as coisas para eles, em nome de Jesus. Eu declaro um tempo novo, próximos 12 anos cheio de vigor, cheio de força, cheio de alegria, no nome de Jesus. Sejam ousados em nome de Jesus. Aleluia! 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 Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmão. Repõe meu tempo aí, viu, jovem?
Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu queria compartilhar algumas coisas do coração, tá? Eu me converti em 1989. Eu trabalhava para meu avô e assim, meu avô ele tinha sofrido um AVC, ficou paralisado da parte direita do corpo. E ele era maestro, né? E ele era uma pessoa que gostava muito de copiar partitura. Mas bom, um dia um bispo diocesano de Campina Grande, que era primo dele, foi visitá-lo. O nome do bispo era Dom Luiz Gonzaga Fernandes. Ele foi com aquelas indumentárias dele, né, bonita. Aí foi falar com meu avô e meu avô disse: Dom Luiz, quando um homem morre, é como um animal que morreu, acaba ali a vida dele. Aí o Dom Luiz, eu observei ele falar, ele disse: Ô Manuel, ele riu, o nome do meu avô é Manuel. Ô Manuel, você é engraçado, o homem não morre assim, Manuel, o homem tem algo a usufruir na vida vindoura. Eles nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os eleitos. Eu fiquei com aquela cabeça assim, com esse pensamento na cabeça, eu não era crente, mas fiquei com isso, né, até o ponto de eu me converter. E as respostas chegarem para mim. Eu era de uma família, de uma religião espírita e católica de um outro lado. Então a gente era a coluna do meio ali, a gente ia para um, para outro com muita facilidade. Mas eu não tinha muito acesso a Deus, eu não tinha informação, eu não tinha nada disso. Minha mãe, ela fazia o possível para me ensinar. Eu entrei dentro da igreja ainda com muitas dúvidas, muitas coisas, pensamentos. Eu nasci de novo, irmãos, e por um milagre, não vai dar para contar hoje por causa do tempo. Mas eu nasci de novo e esse desejo por Deus cresceu. Na hora que eu nasci de novo, eu não tive esse amor todo por Deus. Eu fiquei na igreja não porque eu tinha um amor grande por Deus e eu queria saber. Eu fiquei na igreja porque um policial federal que me deu a palavra me perseguia. E ele, se eu não fosse para a igreja, ele levava a palavra para a minha casa e ao invés de eu passar 2 horas na igreja, eu passava 3 horas escutando ele. Eu digo, então, o que é melhor? Eu digo, é melhor ir para a igreja, que é 2 horas, do que ele vir para cá e passar 3 horas, né? Eu e Suela, a gente conversava com isso e sempre falava, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Essa perseguição santa dele me firmou na igreja. E depois que eu conheci a palavra, irmãos, eu comecei a ver o caráter de Deus. Como Deus é bom, irmãos. Como Deus fez com Jesus para enviá-lo para nos salvar. E como eu encontrei no seio da igreja um lugar que protegeu a minha vida. Eu quero te dizer, irmãos, que eu sou pastor. Eu sou crente não é porque eu sou pastor é porque eu sou crente. É diferente, tá? Eu me converti, irmãos, assim, eu mudei meus hábitos, mudei meus valores, porque eu percebi que a vontade de Deus era melhor do que a minha. Eu entendi que a minha família era aquela lá, e que eu precisava me levantar. E logo eu encontrei o apóstolo Bud e assim minha história foi. Mas eu passei ainda dentro da igreja 6 meses, com conflitos, né, com pensamentos equivocados, pensando em reencarnação ainda. Eu não entendia todas as coisas. 6 meses. Se você me perguntar, você era salvo? Eu era salvo. Se eu morresse naquele momento, eu iria para o céu. Mas ainda não tinha renovado a minha mente com o conhecimento da palavra. E a renovação da mente ou os pensamentos errados, ele não sai com imposição de mãos. Eu gostaria que imposição de mãos tirasse pensamentos errados, mas não tira pensamentos errados. A imposição de mãos, ela pode expulsar uma influência que faz você pensar errado. Mas pensar certo é quando um pensamento certo entra que expulsa o pensamento errado. Então você precisa se esforçar. E onde a gente encontra, irmãos, um lugar para que os pensamentos, nossos pensamentos se alinhem com o pensamento de Deus? É na igreja, é congregando. É se sacrificando para isso. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Agora, ele estava falando para a igreja de Roma. Irmãos,
talvez naquele tempo não fosse um grande sacrifício como é nos dias atuais, se desvincular de coisas boas e de distrações para vir para uma igreja. Não, talvez não fosse, mas hoje em dia é um sacrifício. Mas olha o que Deus diz, é um sacrifício santo e agradável a Deus, quando você se senta para confrontar os teus pensamentos e mudar de pensamento. O fato de Deus nos amar, irmãos, não implica dizer que Deus está aprovando nossa caminhada cristã. Amém? A gente precisa se alinhar com os pensamentos de Deus. É por isso que a gente vem para a igreja, para muitas vezes ser confrontado, para muitas vezes mudar a atenção. E é bom que a gente esteja num lugar onde pessoas tenham coragem de dizer para a gente o que a gente precisa, não o que a gente quer. Né? Porque muitas vezes a gente migra para um lugar onde a gente fica mais confortável, somente... O irmão repôs o tempo mesmo aqui, viu? Glória a Deus. Depois eu te dou uma oferta aí, ó. Ó, bicho obediente, cara. Pelo amor de Deus. Se o Senhor mandou, mas tá bom. A gente vai aproveitar, viu? Mas, irmãos, eu falo sobre igreja, sobre congregar, tá? Eu falo sobre esse ambiente. Eu digo, se minhas filhas, eu tenho 3 filhas, 2 já casadas e 3 netos agora. Se minhas filhas dessem o trabalho que eu dei à minha mãe, meus cabelos já tinham se atirado todos, irmão. Porque eu dei muito trabalho à minha mãe. Mas minhas filhas, criadas nesse ambiente de igreja, foram protegidas, foram guardadas. Os pensamentos delas, criados desde o departamento infantil. Irmãos, você vê o departamento belo infantil que vocês estão aí? Rapaz, é para dar glória a Deus de pé, igreja. Vixe, aleluia. Que coisa linda, irmãos. Um ambiente preparado para a ministração da palavra, para seus filhos crescerem nessa influência. E quando chegar na faculdade, não vão ser desconstruídos por causa do ambiente que eles moram. Irmãos, preserve esse ambiente. Nunca teça comentários contrários à igreja, porque isso é um lugar de salvação. Diga, um lugar de salvação. Há quem tem, irmãos, experiências diversas, né? E tiveram choques, problemas, e muitas vezes eles denigrem a igreja local, mas nunca crie uma imagem negativa para a igreja, porque é o local onde Deus protege as famílias. É onde Deus vai proteger a sua família. Nunca deixe um sentimento, um ressentimento, uma mágoa te tirar do lugar de proteção. Isso vai guardar a sua família. Mas tem gente que não acha necessário congregar. E eu estava vendo um debate numa rádio, na verdade num jornal, e um frequentador de igreja, ex-frequentador, disse a seguinte mensagem para esse jornal. Eu tenho ido à igreja por 30 anos, e durante este tempo, devo ter ouvido umas 3.000 pregações. Mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo lembrar da maioria delas. Por isso acho que estou perdendo meu tempo, e os pastores também estão desperdiçando o seu tempo. Uau! Ele deve ter ficado frustrado com alguma coisa e jogou suas mágoas num jornal. Essa matéria foi divulgada, gerou grande discussão. E o resultado foi uma resposta sábia de um também leitor desse jornal. Esse leitor escreveu o seguinte, para a mesma coluna. Estou casado há mais de 30 anos. E durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado 9.000 refeições. Mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriam, me alimentaram e me deram força necessária para fazer as minhas atividades. Sem essas refeições, eu e os nossos filhos estariam desnutridos, fracos, desanimados ou até mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha vida e a da minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Uau! Eu fico pensando nas palavras de Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Não quer dizer que o pão não seja importante, irmão. Mas nem só disso o homem vive. E as palavras da vida, quem vai ministrar para nós? É esse ambiente, irmãos, é esse ambiente de igreja que precisa. Eu, chegando aqui, eu posso te dizer, eu já fui em muito lugar, tá? E, às vezes, quando eu entro, eu percebo alguma coisa que não está boa. Alguma coisa que não está boa, né?
Então, eu percebo alguma coisa pelo meu espírito mesmo. É como você que entra na casa de uma pessoa que fritou peixe. Já foi na casa que fritou peixe? Tem um cheiro lá. Talvez os donos de casa não sintam que o cheiro está lá, mas quem chega, sente. Aqui, irmãos, eu senti um cheiro de paz, de alegria. Um cheiro de harmonia nesse lugar. Um cheiro de coisa que vai acontecer. Sabe aquele cheiro de chuva que chega antes da chuva? Rapaz, está para acontecer alguma coisa grande nesse lugar. Está para acontecer algo poderoso nesse lugar. E a gente precisa valorizar aquilo que Deus valoriza, tá? Eu pensava hoje à tarde, né, pensando sobre o que Deus queria que eu trouxesse para você, e isso de fato veio ao meu coração. Eu gosto quando Jesus ele responde a algumas perguntas, responde algumas coisas, algumas perguntas a ele com outra pergunta. E às vezes ele faz pergunta querendo saber mesmo, localizar as pessoas. Lá em Marcos capítulo 8, 14, abre lá comigo, por favor. Jesus fala sobre o fermento dos fariseus. Ele traz uma mensagem bem forte sobre isso, sobre o fermento, né, dos fariseus. E no versículo 14 ele diz, ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não tendes pão, não terdes pão? Ainda não considerastes? Olha isso, irmão. Nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos e não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 12. E quando parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Uau, irmãos, isso é uma palavra muito forte, né? Eu fico pensando, irmãos, é possível nós vivermos tantas coisas no Evangelho, mas ainda estar com áreas do nosso coração endurecidos. E muitas vezes a exposição da palavra, como diz lá no capítulo 130, versículo 109 do Salmos, 119, diz o seguinte, a exposição das palavras do Senhor traz luz e dá entendimento aos simples. Quando a exposição da palavra chega, o entendimento também chega. E a gente começa a compreender. O que Deus quer, irmãos, é que você não se torne incapaz de perceber as coisas no Espírito. Que você não se torne uma pessoa carnal. Ele quer te conduzir para ser uma pessoa espiritual. E não há como ser espiritual sem a gente estar conectado com um povo que tem mais interesse por Deus do que nós. Nós vamos sendo influenciados. O autor da carta aos Hebreus, ele fala sobre o perigo, irmãos, de ter tempo na igreja, mas continuarmos como meninos, como carnais. Capítulo 5, versículo 13 em diante, ele fala sobre esse perigo, porque existe um crescimento proposto para nós. E se nós não crescermos, nós vamos ficar carentes de que outras pessoas nos ensinem novamente. Eu não sei de você, meu irmão, mas eu lembro minha filha, que certa vez a gente tinha um plano de fazer uma viagem e a gente sempre colocava objetivos para elas, para que elas chegassem naquele objetivo e a gente pudesse contemplar a vida delas com a viagem dos sonhos. A gente disse, olha, nós vamos fazer uma viagem para tal lugar. Se você passar por média, a gente vai. Se você não passar, infelizmente, a gente vai ter que ficar. Então, é necessário que você se esforce. Aí ela se esforçou, mas deu uma vacilada numa lá, quando chegou no tempo de todos os alunos por média passaram e ganharam férias, ela teve que ficar na aula e a gente foi impedido de ir para a nossa viagem. Ela chega com a cara de arrependimento, irmãos, e disse assim para mim, pai, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, a gente teria ido, né? Eu disse, pois é.
Se você tivesse se esforçado um pouquinho mais. Mas eu aproveitei para dizer a ela, olha só, quando você se prejudica, você não prejudica só você. Todos nós deixamos de ir porque você não fez a sua tarefa. Irmãos, como ministro, como pai de família, sabe, eu fico pensando, se eu não cresço, eu impeço que outras pessoas cresçam também. Sabe, se a minha família não está em desenvolvimento, eu estou prejudicando ela em algumas áreas. Então, eu preciso ter atenção àquilo que Deus diz. Eu não posso me tornar incapaz diante de tudo que Deus fez para mim. Incapaz de ver, incapaz de perceber, incapaz de compreender coisas que estão patentes, claras. Mas a gente perde essa sensibilidade por não estar carregado por dentro. Sabe, irmãos, que um celular, muitas vezes, quando vai chegando o limite da bateria, ela vai desconectando certos aplicativos para você ter mais bateria para coisas principais. É muitas vezes o que acontece com a gente. Quando a nossa bateria por dentro está diminuindo, e a gente não tem essa recarga de energia vindo para a igreja, orando em outras línguas, se sacrificando para fazer o que é justo, o que é certo, as nossas baterias vão descarregando e nós vamos ficando incapazes de perceber. Vamos adquirindo insensibilidade para com Deus, e Deus não te quer assim. Simplesmente, Deus não te quer assim. Amém? Deus te quer, irmãos, assim, percebendo algo mais na frente. Você sendo orientado por Deus em todo momento, em toda estação. Eu já passei por situações, irmãos, que eu vou te dizer, eu me arrependi demais de não ter obedecido a Deus. E um fato de eu desobedecer a Deus no nível que eu estou, rapaz, compromete muito. A quem muito é dado, muito é cobrado. Não é assim? Muito é cobrado. Eu falei toda terça da semana passada, eu dizendo assim que um irmão ouviu o pastor Bud falando sobre o ensinamento que você deve adquirir e a responsabilidade que você tem que praticar. Ele disse, pastor, quer dizer que se eu tiver conhecimento, eu vou ter que praticar o conhecimento? Ele disse, porque senão você vai se prejudicar. Ele disse, pois pastor, eu não quero conhecimento não. Aí ele disse, pois você vai ficar numa ignorância, vai ser pior ainda para a sua vida. Eu tenho consciência, irmãos, de que nós não precisamos passar por muitas coisas que o mundo passa. Simplesmente porque temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Eu dou valor a isso e eu sei que isso é real. O Espírito Santo, ele quer te guiar em todas as coisas. E eu vou te dar um exemplo só da minha vida. Eu estava numa correria grande, né? Numa correria grande mesmo. E eu percebi no meu coração que eu não deveria parar meu carro fora da garagem da minha casa, lá em Campina Grande. E eu fui. O Senhor, assim, a impressão que eu tinha no meu coração era, bota o carro na garagem. Mas eu, naquela cabeça, eu vou passar só 15 minutos. Eu vou deixar o carro aqui, vou lá na casa, organizo as coisas que eu preciso e volto e vamos embora. Irmão, foi 15 minutos que eu passei. Quando eu voltei, a gente tinha uma casa que tinha uma garagem do carro e uma garagem, assim, um portão pequeno. Assim, um portão grande e um portão pequeno do outro lado. Era uma casa de esquina. E eu coloquei nesse portão pequeno, entrei, quando deu 15 minutos eu saí. Para você ter uma ideia, foi tão real que eu senti que eu usava o documento naquele quebra-sol. Eu tirei o documento do carro, botei no bolso, pensando que eu ia guardar meu carro, porque eu tirei o documento. Quando eu saí, que eu vi que o carro não estava lá, eu disse, rapaz, eu deixei meu carro na garagem. Aí fui lá para a garagem. Não é possível. Fui lá para a garagem, não estava na garagem também, eu fiquei consciente. Roubaram o meu carro. Aí eu procurei, rapaz, liguei para o pastor João, aí João disse, já orou? Eu disse, não, João, não orei não. Porque primeiro eu tenho que me perdoar, porque eu sabia que eu não deveria ter colocado o carro aqui. Passei um tempo, fui ler a palavra, fui ler a palavra. Depois eu disse, eu vou fazer o que me compete, vou lá na polícia, prestei queixa e depois eu voltei. E peguei mais trechos bíblicos e peguei minha esposa e a gente orou. Pai, eu não sei onde é que esse carro está, mas eu sei que o Senhor sabe. A polícia não sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu preciso do carro para fazer o trabalho que eu faço para o Senhor. Orei.
agradeci ao Senhor, comecei a dar graça. Fui para a igreja, os irmãos ficaram sabendo, pastor, e o carro? Eu disse, está chegando. Aí eles, já encontraram, pastor? Eu digo, já. Deus encontrou, só falta dizer para o policial. Eu não queria dizer, irmão, incredulidade nenhuma, eu não queria quebrar minha oração. Está chegando, está chegando. Passou 5 dias, 3 dias, passou 5 dias. Os irmãos, pastor, e o carro? E o carro? Está chegando, está chegando. Está onde, pastor? Já pegaram? Eu digo, não, está chegando, é porque o policial ainda não encontrou ele, mas Deus já sabe onde é que está e vai dizer para ele. Aí, quando eu fui para casa, esses 5 dias, uma senhora me procurou e chegou, pastor? Eu digo, chegou, tá, Deus já sabe onde é que está. Aí eu fui para casa e disse, pai, eu sei que o senhor sabe onde está. Eu queria que o senhor informasse onde esse carro está. Eu preciso do carro. E quero te agradecer pela informação que chegou. Irmão, não deu 2 horas, não. Eu recebi o telefonema do delegado. O delegado disse, seu Luiz Augusto. Só quem diz Luiz Augusto é quem não me conhece. É ele. Aí ele disse, olha, parece que encontramos o seu carro. Eu digo que parece, não é o meu mesmo. Ele disse, como você sabe? Eu digo, não, mas é porque eu perdi meu carro, roubaram meu carro. Ele disse, não, parece que encontraram o seu carro. Eu queria que o senhor viesse aqui para a gente identificar. Eles levaram o carro, irmão, para um morro que lá chama... Eu não sabia nem que existia esse morro em Campina Grande. Morro do Urubu. Foram levar lá para fazer um desmanche no carro. E, queridos, deixa eu te dizer, esse desmanche era dentro de uma mata assim, que não dava para ver. Você quer saber o milagre que Deus fez? Olha só, tinha um policial federal que era amigo meu, esse que me deu a palavra, eu falei com ele também, eu disse, olha, vamos lá para ver se é o carro, para ver o carro. Aí ele foi comigo. Aí quando ele chegou lá, era íntimo dos policiais, e aí, como foi que encontraram? Ele disse, rapaz, sabe como foi? Ia passando um rapaz do campo aqui, de um sítio lá, ele ia passando, deu um desarranjo nele. E ele foi fazer o trabalho lá dentro daquelas matas lá. Quando ele se abaixou para fazer o trabalho, ele viu algo brilhando lá. E ele saiu abrindo e encontrou o carro. Aí eu digo, rapaz, santo desarranjo esse. Né? Encontrou meu carro e ligou para mim. Irmão, eles tinham tirado algumas coisas, sabe? Porque quando a gente erra, a gente termina perdendo. Mas eu estava com meu carro de volta. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Não deixe o diabo roubar aquilo que é seu. Sabe, cria uma revolta santa no seu coração. Eu sei que existem coisas que são perdidas porque a gente às vezes não tem muito conhecimento, ou situações acontecem de repente na nossa vida e a gente termina. Mas, irmãos, é hora de se levantar. E sabe de uma coisa? Fazer com que essa palavra vala na sua vida e as coisas que Deus vai fazer de restituição na sua vida vai ser gigantesca, irmão. Há uma restituição programada para você. Há uma bênção de Deus esperando, dobrando na esquina para te encontrar. Mas você precisa ficar com o coração aberto e com a sua mente alerta, espreitando o Senhor, porque Ele vai fazer grandes coisas nesse lugar. Amém? Essa disposição. Aí, quando você está nesse lugar, você aprende a manejar bem a palavra da verdade. Você aprende a falar direito, você aprende a confessar a palavra de Deus. E sabe, queridos, quando a gente fala sobre confissão, sobre declaração, sobre o agir do Espírito Santo, não é só nesse momento do culto, não. Graças a Deus, porque existe o momento do culto. Mas você já se viu sendo pego pelo Espírito Santo para dar palavra para outras pessoas que você nem conhece na rua? Uma inspiração chega e você destrava a vida de pessoas, isso vai te habilitando para coisas maiores, irmãos. O que eu quero dizer com isso é que esse espírito de fé, esse espírito da fé está aqui nesse lugar. E como Scott Webb falou certa vez, você não pega o espírito da fé com quem não tem o espírito da fé para passar. Como você não pega gripe com quem não tem gripe para dar. Você só pega gripe se tiver alguém gripado. Agora, deixa eu te dizer, se você ficar um tempo suficiente aqui nessa igreja, tua vida vai mudar. Ei, irmão, eu vou te dizer, a condição financeira da sua vida vai mudar. Sua família vai mudar. Porque nós vamos criar uma revolta santa no seu coração contra coisas que o diabo está fazendo, irmão. E nós entendemos que não é Deus. A pior coisa do mundo é quando nós misturamos as bolas e pensamos que é Deus fazendo algumas coisas contra nós. E Deus não está em nada disso. Lembro muito quando o Darren falou certa vez sobre o pai dele que foi na guerra do Vietnã e os Estados Unidos perdeu essa guerra lá.
E ele disse que o maior desafio para eles, que eram marinhas, né, do exército americano, era que eles não sabiam quem era o adversário, porque os adversários não estavam com roupa de exército, eles estavam com roupa de campesinos mesmo. Então eles não conseguiam identificar. É como a igreja hoje, sabe, irmãos, não consegue identificar quem é seu inimigo. E por não conseguir identificar quem é seu inimigo, ele pensa que tudo é Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Sabe, queridos, eu vou te dizer, Deus não usa ferramentas do diabo para te promover. Não é assim. Deus, ele quer te usar poderosamente, mas ele usa as ferramentas da palavra, irmãos. A Bíblia diz que ele foi assunto ao céu e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens para te ensinar. Então você está aqui para ser ensinado. Diga, eu estou aqui para ser ensinado. E se você aprende a ser ensinado, irmãos, a usar as ferramentas que Deus te deu, e você começar a usar, eu posso te dizer que desse momento em diante, tua vida vai começar a mudar. Agora, não espere muitas vezes uma mudança repentina, como assim num estalar de dedos. Não é assim, é uma mudança progressiva. Você já viu, irmão, um transatlântico mudar de roteiro, mudar de destino, como um cavalo de pau? Não existe isso. Ele muda porque o capitão vai lá e muda o leme para o destino que ele quer, mas a mudança é gradativa, é lenta, porque ele é grande, irmão, você é muito grande. Sabe, se você muda a sua confissão, muda a sua declaração, a partir de hoje o diabo vai ter mais respeito por você. Ele vai saber que você entendeu essa mensagem, vai saber que você entendeu e que você compreendeu bem, que você pode controlar a sua vida através da sua língua. Então não permita que o diabo faça coisas na sua vida que você não quer para você. Amém? Não permita. E coloca teus alvos lá em cima mesmo para você atingir. Como assim, pastor? O que você deseja fazer, irmãos? O que você tem desejo para que aconteça na sua vida? Você precisa confessar alto, confessar forte. Você precisa declarar com ousadia. Quando você entende isso, as coisas mudam. Eu não sei se você ficou sabendo, aqui no nosso ministério, nós, com o pastor Jason, nós fizemos um trabalho chamado Guardiões. E eu inventei de fazer esse troço, irmão. É bom, viu? Eu vejo muito homem aqui que deveria fazer. E tem um irmão que se chama Peixoto, ele é um humorista, como é que chama? YouTuber? Um influencer. E ele brincou na internet dizendo assim que era o legendário da Shopee. E quem estava fazendo eram generais, irmãos, generais que estavam fazendo lá. Quando esse irmão chegou lá, e nós tínhamos 130 pessoas, né, fazendo participando desse evento, eu lembro que um dos generais lá, que era o Braz, identificou logo ele chegando. E ele tinha um número 17. Aí ele disse, 17, foi você que tirou aquela gracinha dizendo que era o legendário da Shopee, 17. 17, vem cá, 17. E começou a perturbar a vida do 17. Botou ele como um comandante, eu era um outro comandante, eram de tropas lá. Irmãos, a gente não sabia os termos militares, isso quer dizer que a gente pagava muito apoio de frente, a gente ia para o chão, para a caixa d'água, e era coisa demais. Só que o 17, ele disse assim, 17, pegue seu pelotão, desequipe e vá para aquelas cadeiras lá. Eu quero saber quanto tempo você precisa, 17, para se organizar naquelas cadeiras. Aí ele disse, 15 segundos. Ele, 15 segundos, 17? Eu vou te dar 5 segundos, 17. Aí o 17 mandou, tropa, desequipa. Aí todo mundo desequipou, saiu correndo, chutaram cadeira, foram uma coisa feia. Aí ele parou, 17. Você viu que coisa feia seus comandados fez, 17? Volta todo mundo, equipa novamente. E eu quero saber quanto tempo você precisa, 17, para fazer o que eu te mandei. Aí ele disse, 8 segundos. Ele disse, eu vou te dar 3. Ora, se 5 já não deu, 3. Irmãos, ele disse, vai, 17. Eles desequiparam, correram e fizeram certo. Ele disse, 17, por que você não fez certo da primeira vez? Aí ele disse,
Porque eu não sabia. Ele disse, não, 17, é porque não tinha ninguém para te dar comando. Quando a gente fica, irmão, sem comando na vida, a gente fica sem disposição para fazer o certo da primeira vez. E Deus, Ele quer te dar comando, irmão. Deus, Ele quer te dar comando, Ele quer te dar orientação precisa, Ele quer te fazer se mover dentro do propósito dEle, para que você possa usufruir do melhor dessa terra. Agora, eu posso te dizer que você pode dizer assim, rapaz, mas isso é bom, mas parece não ser verdade. Tiveram pessoas que pensaram assim também. Sabe, no apóstolo Paulo encontrou pessoas assim. Abre comigo lá em Atos capítulo 14, por favor. E eu já estou encerrando, tá? Atos capítulo 14. Desculpa, irmão, é Atos capítulo 13, versículo 14. O apóstolo Paulo, ele entra numa sinagoga, prega a palavra, os irmãos ficam maravilhados e pedem para ele voltar no sábado seguinte e ministrar a mesma palavra. Aí a Bíblia diz, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade, 13:44, para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se regozijavam e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja, irmãos, essa passagem aqui é uma passagem bem significativa, porque o apóstolo Paulo pregava numa sinagoga, e eles pregaram com uma ousadia tão grande, que eles ficaram tão maravilhados, que volta no próximo sábado e ministra. Eles foram. Não havia celular, não havia nada para se comunicar, mas eles se comunicaram de uma maneira, irmãos, que quase toda a cidade foram para o lugar para ouvir. Quando começaram a ouvir, os judeus blasfemando, contradiziam o que Paulo falava, e os irmãos que estavam ouvindo, a Bíblia diz que eles se sentiram indignos da vida eterna. Indignos. Olha, não era Deus que estava fazendo eles se sentirem indignos, eram eles que estavam se sentindo indignos. E Paulo disse, olha, por que vocês se sentiram indignos? Por que vocês não querem receber a palavra? Nós não vamos nos volver para um outro povo. Agora eu te pergunto, irmãos, seja sincero comigo. Se eu desejasse dar um presente para você, por exemplo, se eu desejasse dar um carro bom para o pastor Lucas, ele merece. Aí é bom demais, ele merece, então não vou dizer ele não, vou dizer outra vez. Mas se eu desejasse dar um carro, assim, maravilhoso, para ele, e se ele dissesse assim, rapaz, eu não sou digno desse carro. Quem determina o valor do presente? É ele que vai receber ou eu que vou dar? Sou eu que vou dar. Ele pode nem merecer, mas se eu quiser dar, eu dou. Em outras palavras, irmãos, deixa eu te falar e pegue isso, por favor. Deus foi com a tua cara e resolveu te dar um presente que você não merecia. Amém? Você não merecia, mas Deus quis te dar. Então não fique diante de Deus como se fosse indigno de receber. Irmão, nós éramos indignos, mas Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos dignos do amor de Deus, somos dignos da bondade de Deus. Agora o que é que Deus quer que você faça? Pegue esses presentes que Ele te dá e glorifique a Ele, glorifique o seu nome, atraia outras pessoas para esse lugar, para que elas possam receber. Irmão, chegou o seu tempo, chegou a sua vez. E é esse desejo que você tem de manifestar a Deus que faz com que a gente chegue no objetivo que Ele tem. Porque eu estou falando tudo isso, irmão, para você não se tornar uma pessoa incapaz de ouvir Deus, porque o que Deus vai fazer nesse lugar, Ele vai te usar. Ele vai usar a sua família, Ele vai usar você, Ele vai abrir portas. Eu digo, portas de oportunidade estão sendo abertas para a igreja Verbo da Vida em Arujá.
Oh, grandes coisas vão acontecer. Eu já vejo essa parede se estendendo para lá. Eu vejo o departamento infantil todo estruturado. Eu vejo a sala da escola de ministro pronta, irmão. Eu chamo a existência nesse lugar, a bondade do Senhor. Eu chamo os recursos chegando nesse lugar. Eu chamo o piso chegando nesse lugar. Eu chamo o som. Eu chamo os telões de LED. Eu chamo um som melhor. Irmãos, vocês vão ter tudo do bom e do melhor, para a honra e glória do Senhor. Eu chamo aquilo que não existe ainda, irmão. Esse templo se espalhando para lá. Eu chamo milhares de pessoas chegando nesse lugar para adorar o Senhor, se curvando nesse lugar. Você está pronto para celebrar essa visão? Está pronto para celebrar? Vamos ficar de pé. Há uma glória a ser derramada nesse lugar. Oh, aleluia! E já se ouve em todo lugar o que Deus tem feito por nós. Os milagres e as grandes maravilhas. Uma glória maior, graça maior, um nível maior de unção. Mas o que Deus ainda vai fazer será extraordinário. Extraordinário. E já se ouve em todo lugar o que Deus tem feito por nós. Os milagres e as grandes maravilhas. Uma glória maior, graça maior, um nível maior de unção. Mas o que Deus ainda vai fazer será extraordinário. Extraordinário. E como declaramos, está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou que será grande e eu recebo como posse. Está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou que será grande e eu recebo como posse. Está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou que será grande e eu recebo. E está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. E Deus falou que será grande e eu recebo. E está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. E Deus falou que será grande e eu recebo pela fé como posse. E está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou que será grande, eu recebo. E está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou que será grande, eu recebo. E está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou, será grande, eu recebo. Aleluia. Está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou, eu recebo. Do extraordinário. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa só para você, irmãos. Tudo que você vê aqui foi construído pela fé.
por uma decisão de um casal vir para cá, para esse lugar, para fazer valer a palavra da fé. Você é fruto dessa fé. Tudo isso aqui vai ser construído, irmão, pela fé, chamando à existência as coisas que não existem. Marcos 11, 23. Se alguém, tem alguém aqui? Tem alguém nesse lugar? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer no que diz, assim será com ele. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O irmão Rega, ele acreditou nisso ao leito da enfermidade aos 17 anos. E depois desse tempo, irmãos, ele ainda continuou confessando a palavra a respeito da sua vida. Eu peguei uma fita dele, um vídeo dele, chamado El Shaddai, que ele confessava que ele não ia morrer com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos. E ele foi até 86 anos de idade. Isso num tempo que a palavra da fé não era pregada assim. E eu quero colocar esse vídeo para você se encorajar, para chamar à existência as coisas que não existem. Irmão, Jesus disse, se alguém disser a este monte, nós podemos chamar à existência também. E eu quero declarar, diante dos desafios que você tem que passar nessa igreja aqui, quando passar pela Dutra, ou quando passar para o Pai Obrigado. Porque tudo que o pastor falou é verdade, está acontecendo. Amém? Vamos ver o vídeo. Depois nós vamos cantar esse refrão novamente. I want you to know something, Mr. Devil. I'm not going to die today. And I'm not going to die tomorrow. And I'm not going to die next week. And I'm not going to die next month. And I'm not going to die next year. And I'm not going to die next 5 years. And I'm not going to die next 10 years. And I'm not going to die next 15 years. And I'm not going to die the next 20 years. And I'm not going to die the next 25 years. And I'm not going to die the next 30 years. And I'm not going to die the next 35 years. And I'm not going to die the next 50 years. And I'm not going to die the next 55 years. Ooh, glory. Hallelujah to Jesus. I'm going to make it to at least 70 or 80. Woo! You gotta live. Shh. Woo! My God, I can... Está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou que será grande e eu recebo todo o posso. E está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou que será grande e eu recebo todo o posso. E está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou, será grande e eu recebo todo o posse. E está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou, que será grande e eu recebo. E está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou, que será grande e eu recebo. E está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou que será grande, eu recebo. No extraordinário, extraordinário, no extraordinário, extraordinário. Já é nosso, irmão. Tudo que Deus falou é seu. Está feito, está pronto, já é meu, já é nosso. Deus falou, está fechada a questão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você.